meus alunos, viu a animação? Pois é, essa animação toda é porque eu estou muito feliz com os meus alunos, porque vocês estão arrasando nas produções, porque esta semana que está iniciando, nós vamos ter avaliações e fiquem ligadinhos que no final da nossa aula aqui eu vou explicar como será a nossa avaliação de produção textual, tá? Então, não saiam daí. Quero parabenizar vocês, meus alunos do 8º ano, pelas propostas que vocês estão enviando, pelos desafios que vocês estão fazendo, que vocês estão embarcando comigo e está sendo muito bacana, muito gratificante. Estou muito feliz, não só eu, como a minha gestora, Genara Viana, como a minha coordenadora, Gisele Serra, nós estamos muito felizes. Por que que estamos tão felizes assim? Porque desde que começamos nessa pandemia, hoje nós estamos com 716 propostas. Vejam bem, essas propostas são propostas escritas que vocês estão fazendo e enviando, tá? Os desafios eu conto como presença, tá bom? Tem desafios de algumas turmas que têm propostas de vídeo. Aí a proposta também entra lá, tá? Mas por incrível que pareça, eu não contei os vídeos. Essas 716 é tudo proposta escrita. Então, isso é que está sendo muito bacana. Muito legal mesmo. E eu quero, assim, de coração, mais uma vez, agradecer você, meu aluno, agradecer os pais, agradecer os familiares, porque vocês embarcaram comigo nesses desafios que eu tenho feito toda semana. E o desafio dessa semana a gente está fazendo aí, que é IGV e Família, que eu não vou falar aqui, não é? Que logo, logo todos vão ver lá no Facebook da escola. E o nosso desafio dessa semana, eu vou dar uma paradinha, porque vocês vão entrar no período de provas, não é? De avaliações, que vão estar aí a partir do dia 30 de junho, que aliás é a nossa primeira prova, que é a prova de produção textual. E vocês vão dar uma parada, a gente só vai fazer uma proposta em referente ao nosso capítulo novo, porque a gente não para, não é isso? E aí eu não vou passar desafio, tá? O desafio a gente terminou agora, na sexta-feira, dia 26, né? Nós terminamos o nosso desafio do IGV e Família, e mais do 9º ano que ainda está rolando, que é o desafio de vídeo, mas é lá com o 9º ano. E do 8º, então, os desafios acabaram. Só esta semana de prova. Porque na outra semana, Dionísio vai lançar um novo desafio, tá bom? Então vamos devagar que nós vamos chegar lá. Eu já tô com o desafio aqui, gente, fervendo na cabeça para o próximo desafio, tá? Então, olha, se liguem aí nas avaliações que vão ser bem tranquilas e que no finalzinho da nossa aula eu vou explicar melhor. Então, vamos começar aqui falando do nosso capítulo 9, Carta do Leitor, tá? Então, vamos pensar. Carta do leitor, gênero que permite o diálogo de leitores com editor, que é aquela pessoa que está lá editando no jornal, na revista e entre os leitores, tá? Então, geralmente é publicada numa seção de cartas de jornais ou revistas, como, por exemplo, painel de leitor, fórum dos leitores e cartas do leitor. A partir daí, nós vamos entender como escrever esta carta. Vamos lembrar do seguinte: carta pessoal é diferente de carta do leitor, tá? Então, vamos seguir aqui uma estrutura. Eu trouxe aqui para vocês, Dionísio vai sair aqui só um pouquinho, vou descer para explicar. Então, nós vamos ter essa estrutura aqui, tá bom? Com essa estrutura, vocês vão conseguir fazer as outras que eu vou estar passando. Claro, gente, que eu tenho uma estrutura aqui que vocês vão adaptando ao tema que estará sendo proposto, que estará sendo solicitado,
ok? Então, ó, na primeira linha, nós vamos colocar local e data. Né? Segunda linha, a saudação ao destinatário. Então, olá, oi, querido, eu já não aconselho. Por que eu deixei algumas aqui que eu vou estar explicando? Querido não, porque querido é mais pessoal, certo? Prezado, caro senhor, prezada senhora, não é? Boa tarde, bom dia, são algumas saudações viáveis para a carta de leitor. Porque eu entendo que quando você coloca assim, ou também, né, querido leitor, tudo bem, né? Mas cuidado para não generalizar esse querido, não entrar com ar de deboche, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado com esta palavra. Na linha 3, a gente começa com a nossa mensagem. Então, a partir daí, a gente já entra com o primeiro parágrafo. Então, vamos supor que eu tenha que apresentar aí, então, uma identificação do leitor. Não precisa colocar o nome completo, porque a gente não está trabalhando com abaixo-assinado, a gente está trabalhando com carta. Então, quando você escrever aí, ao senhor diretor de uma empresa, ao senhor prefeito da cidade, ao vereador, né? E aí vocês podem colocar até os pronomes de tratamento também antes, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos fazer tudo bem formal, nada informal, tá? Do segundo parágrafo, vocês vão começar a expor por que vocês estão escrevendo esta carta de eleitor. Então, entra o quê? Aqui a opinião, não é? E como é que é isso? Vamos supor que aqui, nesse caso aqui, a nossa carta aqui, eles estão falando de uma questão de disciplina, de matéria de escola, tá bom? Que é bem legal, né? Então, ele fala assim, dá a sua opinião. Colocar a sua opinião sobre o assunto, o que achou, se gostou ou não, editar, citar a matéria do qual se refere, entre aspas, tá bom? No terceiro parágrafo, vocês vão argumentar em cima da opinião de vocês. Então, como é que é isso? É você explicar por que você gostou ou não daquela matéria que se referiu lá em cima, tá? Então, citar referências de textos que vocês possam ter lido referente a essa disciplina, não é? Ou referente, se for o tema, questão de rua. Vamos dizer, gente, vamos dizer que a gente está fazendo uma carta ao leitor de uso de máscaras, tá? Agora, em meio a essa pandemia que nós estamos passando. Então, vocês vão dar a opinião de vocês, se é a favor, se é contra. Depois, vocês vão explicar, vão dar esse argumento. Por que é a favor ou por que é contra? Entenderam isso aí? Depois disso, suba aqui um pouquinho, nós vamos ter o quê? Aí, na minha opinião, eu não aceito. Apesar de estar aqui, né? Na minha opinião. Na minha opinião é pessoal. Então, quando a gente fala de uma carta ao leitor, a gente está falando de um uso coletivo. A gente quer atingir, não é, muitas pessoas. A gente não quer só falar para uma pessoa. A gente não quer escrever só para uma pessoa. A gente quer falar para leitores. Então, não posso falar na minha opinião. Mas vamos supor que eu fiz um grupo também na minha rua e no meu bairro e nós vamos questionar aquele buraco que está lá na rua, por exemplo, tá? Que ninguém toma providência, que quando chove, né, alaga, que estão quebrando as suspensões dos carros, né, está muito difícil o acesso quando chove, e quando seca fica, né, mais buraco ainda, com a chuva tem lama. Então, olha quantas coisas vocês podem colocar aí como uma carta de eleitor. Aí eu estaria dirigindo essa minha carta a quem? À prefeitura, não é? Aí algum setor também dentro da prefeitura que cuida de obras da cidade. Então, eu teria que colocar lá em cima, né? Ao senhor vereador, ao senhor chefe de obras de dentro da prefeitura de Guaba Grande ou de qualquer outra cidade aí, é muito livre o que vocês vão estar expondo. Então, ao colocar como se fosse um grupo, o trabalho não é em grupo. Eu estou explicando que se fosse um grupo escrevendo a carta do leitor. Então, eu colocaria o quê? Ao nosso ver, ao nosso entendimento, ao nosso ponto de vista, né?
E aí vocês pensamos que, tá? Para nós, porque foge. Eu deixei exatamente isso aqui, que é para mostrar a diferença. Eu não posso colocar penso que. Ué. Agora, se eu estou escrevendo sozinha, eu, Mônica, professora Dionísio, estou escrevendo para um vereador, para um gestor, para um jornal. Aí sou eu que estou escrevendo para esse leitor. Aí eu posso usar o verbo na primeira pessoa. A partir do momento que eu envolvo mais pessoas junto comigo para também dar essa opinião e para também passar essa mensagem, então eu tenho que modificar as minhas pessoas lá no meu verbo, tá? Com isso, vocês no quarto parágrafo, vocês vão dar a sugestão de vocês do buraco, o que pode ser fazer, do uso da máscara, da disciplina dentro da escola. Disciplina, quando eu digo, é matéria, história, português, tá? Então, a gente tem que dar essa sugestão. Não adianta só sentar a lenha e não explicar o porquê. E não dá uma solução também, não é? Todo mundo, quando vai receber, quer uma solução daquilo ali que você está reivindicando, que você está questionando. E, por fim, a assinatura. A assinatura é sua, se for somente você, como eu expliquei, ou assinatura nós moradores do bairro tal, nós moradores da rua tal, e assim vai, tá bom? Muito bem, partindo daí, nós vamos para a nossa proposta. E aí eu trouxe aqui para vocês outro exemplo de carta do leitor, tá? Que vocês vão ler aqui, ó. Senhor diretor, aí aqui vem uma explicação, aí vem a data, a revista Veja, tá vendo? Aqui, gostaria de parabenizar a equipe de redação por excelente entrevista. Eu, como homem responsável pelo sustento do lar. Aí é uma pessoa só. Viram só isso aí? Muito bem. Então, a partir disso, nós temos o nosso roteiro, que está na página 20. Página 20. Vocês vão ler... Deixa eu só, Dionísio, pegar aqui o livro do 8º ano. E aí eu já vou explicar como é que vai ser a avaliação. Página 20, carta do leitor, tá aqui. Vocês têm a proposta 1, né? Nos jornais e nas revistas vocês vão ler isso aqui. Aí diz assim: agora escolha uma notícia ou reportagem que chamou sua atenção e escreva uma carta de leitor expressando a sua opinião sobre o que foi publicado. Você pode concordar ou discordar e deve expor seus argumentos. Tudo aquilo que o Dionísio acabou de explicar para vocês, tá? Mas não coloquem na minha opinião. Eu dei exemplos de outras palavras que a gente pode inserir em vez de na minha opinião, tá? A partir daí, vocês vão fazer a proposta. Eu até trouxe aqui, né? Falando do vírus. E vão estar novamente tirando foto, enviando para mim, que a gente vai estar contando aí para chegar a 1000 produções, certo? Bom, então no dia 30 de junho, nós temos a nossa primeira, a nossa avaliação aí, a P1 do primeiro trimestre, tá, galera? Então, olha só, Dionísio colocou no roteiro alguns capítulos que poderiam estar inseridos lá na nossa avaliação. Desses capítulos, eu tirei um só, e aí tem lá o gênero que está sendo solicitado. Muito tranquilo, gênero que já trabalhamos, que vocês já fizeram comigo. E aí vocês vão ler a proposta, lembrando de respeitar os 3 parágrafos, o limite de linha, caneta preta, somente caneta preta. Se vier de outra cor, Dionísio não vai aceitar. Já sabe até qual é a nota, né? Não vou nem falar. E aí, vocês vão fazer bonitinho, vão ter tempo suficiente, não precisa vir com rasuras, pode vir limpa e perfeita, tá? Pronta para ganhar um 10, porque as avaliações estão valendo de 1 a 10 pontos, que no caso, né, o 100 aí. E aí nós vamos estar corrigindo e eu vou estar lançando a nota no sistema W Pensar para vocês verem a nota de vocês. Acredito que vai bombar, vai ser notas excelentes, porque vocês vão ler o gênero, pensar na estrutura desse gênero e mãos à obra. Beleza? Então, ó, aguarda uma proposta só, que a gente vai fazer essa semana, porque é período de prova. E aí, mandem para mim e a avaliação,
tá? Que vai ficar bem tranquilo também. Um grande beijo e até a próxima aula.